turbulenta e a tempestade demora a passar. Apague esse seu fogo nas ventas, relaxa o corpo e deixa o mar te carregar. No rio de pedra deixa a água te levar. No rio de pedra deixa a água te levar. Barco virou, tá forte a correnteza. Se for nadar, apanha com certeza. No rio de pedra não tente nadar. Relaxa o corpo e deixa o mar te carregar. No rio de pedra deixa a água te levar. No rio de pedra deixa a água te levar. Se a vida anda meio turbulenta e a tempestade demora a passar, apague esse seu fogo nas ventas, relaxa o corpo e deixa o mar te carregar. No rio de pedra deixa a água te levar. No rio de pedra deixa a água te levar. Boa noite, eu me chamo Jackson de Carpes, sou um compositor espiritualista e gosto da temática espiritualista, gosto de estudar, gosto de aprender, sempre aprendendo, sempre tendo da capacidade, do esforço, né, pessoal. E essa live ela traz justamente canções espiritualistas e hoje eu vou trazer canções espiritualistas só de minha autoria. E vou explicar um pouco sobre como que ela surgiu, em que contexto que ela foi concebida, porque eu costumo... Eu ouvi aqui, mas eu acho que não estou lá. O barulho tá... Tem que dar uma... A gente tá com problema na transmissão aqui. Tira de novo, bota ele pra lá. Vira, bota pra trás. Deixa o carro pra lá. Tira. Talvez faça um barulhinho aí. Eu limpei os contatos do cabo ali, eu acho que era a sujeira que estava fazendo a diferença. Agora deu. Deixa eu ouvir aqui. Ele tá um chiado que eu não sei muito bem. Eu acho que a sujeira estava realmente fazendo a diferença. Eu dei uma limpada no meu equipamento aqui e tá um chiado ainda na transmissão, mas vamos nos atentar na melodia, na canção. Pelo menos o áudio agora é o áudio da... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, depois o podcast que eu estou gravando aqui também, está gravando, ele fica a qualidade do áudio melhor, que eu dou uma trabalhada nele. Então já convido a seguir meu podcast no Spotify, se chama Canção Nascente. O nome dessa live é Canção Nascente, porque eu acredito na força da canção. E acredito que o mundo seria bem mais chato se não fosse as artes no modo geral, canção, a dança, pintura, enfim, qualquer expressão de arte, a manifestação que realmente vem do interior da pessoa ali, que é algo realmente para se conectar com algo superior, eu acho muito válido. Eu sei que na época de pandemia eu vi muitas postagens dizendo que eu
Eu sobrevivi à pandemia sem música, mas eu não sobreviveria sem médico, sem... Concordo plenamente. Eu acho que a gente sobrevive sim, mas ia ser bem mais chato se não fosse a arte. Assim como o esporte também. A gente sobrevive sem futebol, lógico, mas ia ser bem chato também. Enfim, precisamos respeitar o gosto de cada um e entender que é tudo manifestação de algo maior. E não é porque eu gosto de futebol, ou não gosto de música, ou não gosto de um tipo de música e me torna melhor ou pior que ninguém. E essa é uma live, então, de músicas espiritualistas. Vou trazer 3 canções de autoria minha. Essa primeira que eu cantei foi a música de Obá. Vou explicar sobre ela também. E as 2 seguintes também serão músicas de autoria minha, que eu estarei explicando como ela foi concebida, qual é a história por trás da música. E aqui, me assessorando, e quem identificou que o início do áudio estava ruim foi minha esposa, que vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está falando é Lucilena Rodrigues Cabreira. Um recadinho aqui, André Filtro Teixeira. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, essa primeira canção foi de Obá. Obá, na mitologia da Umbanda, na história da Umbanda, ela é o orixá que algumas casas atribuem no sincretismo ali Santa Catarina. Em outras casas, no sincretismo, ela é considerada Joana d'Arc. Eu venho de uma casa em que ela é considerada Joana d'Arc. A minha falecida avó, ela aparelhava a entidade de Obá, tanto que a casa por ela fundada se chama Centro Obá e continua em ativa até hoje essa casa de Umbanda, no qual nós já fomos convidados para tocar lá também. E se eu conseguir, vai ser transmitido também a live, não com as imagens das pessoas, lógico, né, em respeito ao trabalho, mas de repente mostrando eu. Mas eu estou ainda vendo, e vai ser sábado agora, se rolar, né, se eu conseguir ligar tudo direitinho os equipamentos, se não, mas igual já tem uma outra marcada também, para a gente fazer uma live dentro de uma nossa live itinerante, que vai ser agora numa terreira de Umbanda. E já fomos convidados também a fazer a live numa casa como é que chama? Casa de rezo. Não sei como é que se chama, mas é uma casa que consagra com as medicinas da floresta. Já recebemos convite, o convite já foi aceito, agora é só a gente acertar as agendas. Eles já queriam sábado agora, mas sábado agora já tem um compromisso. Então, em breve teremos mais lives itinerantes. A proposta desde o início foi fazer isso mesmo, realmente para ter integração entre as pessoas, entre as doutrinas diferentes e aprender, sempre aprender, né? Todo lugar que eu frequento, eu tento aprender, sempre respeitando os ensinamentos, os mandamentos da casa, mas é legal aprender com culturas e filosofias diferentes. Vou falar então sobre a canção de Obá. A canção de Obá, ela é inspirada primeiro numa vivência que nós tivemos num rio. Nós estávamos fazendo raft, quem conhece o Rio Grande do Sul aqui, um raft em Três Coroas. Algo bem comercial, bem normal, assim, bem tranquilão, cheio de gente, nada assim, transcendental. Mas o barco que nós estávamos, devido a uma manobra imprudente lá de um outro barqueiro, ele bateu no nosso bote e o bote virou. E antes inclusive de começar essa brincadeira na água ali, os instrutores avisam, né, sobre recomendações de segurança. E uma das recomendações é a posição de corredeira que eles falam. A gente está de colete e capacete. E ele explicou, num rio assim com tantas pedras, não vai conseguir nadar. Se tu tentar nadar, acaba se machucando. Então eles ensinaram a fazer a posição de corredeira, que é realmente ficar boiando. Está de colete, está de capacete, fica boiando e tenta, no máximo, mexer um pouquinho os braços para ir para a margem. E deu. Não tenta nadar. E é o que até a música diz, né? No rio de pedra, deixa a água te levar. Como é que é? Se for nadar, apanha com certeza. O barco virou, está forte a correnteza. Se for nadar, apanha com certeza. Isso realmente aconteceu comigo. Eu, na hora do desespero, eu tenho medo da água. Isso não me impede de ir na água, mas eu tenho muito medo da água.
E o barco, aonde eu estava, assim, o barco levantou e eu despenquei lá de cima na água, assim, e o barco virou em cima de mim. Ele emborcou e ficou em cima de mim e eu fiquei muito, muito assustado. Eu não sei como que eu consegui levantar o barco. Na força do desespero, eu levantei o barco, saí debaixo dele, não sei como também. Só lembro do rio estar me arrastando, assim, estava forte a correnteza. E eu nadando, aí tomei de porrada de aquelas pedras de boca aberta, esquecido da instrução do barqueiro lá, não sei como é que chama o cara, o instrutor lá. E aí me machuquei bastante tentando nadar. Aí quando eu lembrei da instrução, né? Aí eu parei, relaxei assim. E depois disso, ainda quando eu relaxei, e aí a correnteza me levando com muita força, ainda tomei dei uma batida muito, muito forte numa pedra que pegou aqui, acho que no rim, aqui, sei lá, que ficou acho que uma semana doendo aquilo. Quase acabou com o nosso passeio aquela batida. E aí tá, quando resolvido tudo ali, a Lúcia me ajudou, eu mais atrapalhei ela do que outra coisa. Fomos resgatados tudo e ficou, né? O passeio todo foi legal, mas, né? Eu sempre tento pegar um ensinamento, o aprendizado de qualquer situação. Às vezes até eu esqueço, mas eu sempre tento. Como a gente estava lá num lugar tranquilo, aí depois isso foi um fim de semana, nós ficamos a semana lá. Aí estava tranquilo, daí estava só nós mesmo. Daí, não, agora eu vou meditar, vou para a beira do rio e vou tentar entender o que aconteceu. Porque na época eu era vigilante de carro forte ainda. E aquele sábado que aconteceu esse acidente era para mim estar trabalhando, e só eu consegui que eu trabalhasse no meu lugar. Daí fui para a beira do rio, comecei a meditar e rezar, e, né, sabendo que Obá é o orixá, que o campo dela onde ela atua são as águas revoltas, assim, as águas com correnteza, com pedra. Eu comecei a rezar para Obá. E na terreira que eu me criei, né, desde criança, a minha infância, as minhas memórias mais antigas de infância estão, inclusive, incluídas lembranças da terreira, essa do Centro Obá. Comecei a rezar para o Centro Obá, comecei a rezar para Obá e conversar com ela. E eu tive, por intuição, ou sei lá, posso até estar criando fantasia, não tem problema, eu não levo isso tão a sério, mas também não descarto. Eu respeito. Eu tive por intuição que naquele dia que eu sofri o acidente, que eu tomei essa pedrada aqui no rim, era bem provável que eu sofresse um atentado, um assalto. E onde bateu aqui foi bem a gente chama o vazio do colete, onde o colete não pega. Tanto o colete salva-vidas quanto o colete balístico que eu usava. Era o mesmo lugar que fica aberto. E por intuição eu tive essa informação. Não sei se eu estava viajando, não sei se... Mas eu costumo respeitar a minha intuição, não fico levantando bandeira nem defendendo o meu ponto de vista. Foi o que me foi intuído. E aí, lógico, me emocionei muito, agradeci muito por ter tomado só uma pedrada, né? E tentei tomar com isso como aprendizado, né? E aí lembrei da instrução do cara, não, quando realmente, não só as águas, mas quando a vida está muito tumultuada assim, não adianta a gente ficar se batendo, não adianta a gente ficar lutando contra a correnteza, né? Tem momentos realmente que quem já fez tudo que podia ser feito, quem tem fé em algo maior, tem momentos que realmente a gente precisa relaxar e confiar na espiritualidade, confiar no universo, seja lá o nome que a gente queira dar. Quem não acredita em nada, então que acredite no acaso, que acredite, sei lá, qualquer coisa. Mas realmente tem momentos que a gente já fez tudo que podia ser feito, né? Todas as alternativas possíveis fogem do nosso alcance. Eu não ia conseguir sair voando da água, eu não ia conseguir parar, ficar de em pé, porque a correnteza está muito forte. Eu não tinha alternativa. A minha única alternativa era ficar parado, respeitar a natureza e ir no fluxo dela. E às vezes nossa vida está bem assim mesmo. Está um tumulto, e a gente, quanto mais a gente tenta arrumar, parece que mais a gente estraga, parece que a gente mais atrapalha o fluxo da vida. Então, se a gente conseguir perceber que o fluxo da vida está num sentido e a gente está querendo ir em outro sentido, é hora da gente parar e avaliar. Será que vale a pena eu ter todo esse esforço e machucar e talvez não conseguir, ou respeitar o fluxo do que está acontecendo, entender, aprender
Não é ser Maria vai com as outras, mas sim respeitar o fluxo da vida. E depois, mais tarde, eu já estava começando a escrever músicas espiritualistas. Essa aqui foi a primeira, por isso eu cantei, ela foi a primeira canção espiritualista que eu recebi. E aí ela veio primeiro um pedacinho pequenininho assim, que eu gravei com tambor. Tambor, era só um refrãozinho aqui. Aí eu mandei para a nossa dirigente da casa espiritualista que eu trabalho até hoje. E ela, que bonito, mas parece que tem mais coisa, né? Daí eu, na hora, eu fiquei assim, mas fiquei tão orgulhoso da minha música, ela veio. Mas eu entendi, tinha mais coisa mesmo. Aí, no momento que eu ouvi a resposta dela, eu fiquei pensando, será? E aí o restante da letra, da melodia veio. E aí eu escrevi. E aí, quando eu cheguei em casa, peguei o violão, as duas primeiras notas que eu bati aqui, encaixou. E aí, essa história da canção, o nome dela é Oba-e-e, Oba-e-a. É porque a letra diz Oba-e-e, Oba-e-a. Não sei se tem uma significação, esse e-e, esse e-a, não sei. Mas sonoramente ela ficou legal, assim. Quer complementar? Eu só acho que é uma saudação. Pode ser uma saudação. Mais um recadinho aqui, o Rodrigo Hertal. Boa noite. Boa noites. Boa noites. Então, agora, dando continuidade, o nome da live até é Inspirações. Essa foi a primeira canção que eu recebi, da linha espiritualista. E eu não me lembro bem acho que a que eu vou cantar agora foi a segunda. Que aí nessa casa que eu frequento até hoje, nós tínhamos festas ciganas, iniciações, rituais ciganos, e nós não tínhamos muitas músicas. Nós tínhamos lá um CD, aquela da novela ainda, né? Novela Alma Cigana, Alma Cigana, Fogo Cigano, sei lá. Era uma novela que deu um tempo atrás ali, algo bom tempo atrás. Do Igor? Eu não sei se era essa. Deve ser, não teve muitas, né? Só o que prestou daquela novela foi as músicas. E a atuação do Igor, muito boa a atuação dele. Daí a gente ficava ouvindo sempre as mesmas músicas, daí a gente, né, eu já estava tocando, sempre toco violão desde os 12 anos, mas já estava tocando violão ali na casa que eu trabalho ainda. E eu vou compor uma canção. Então essa aqui eu comecei com a vontade de compor ela e depois eu tive a ajuda do plano espiritual. E vou cantar ela aqui. Ela se chama Festa Cigana. Eu vou tocar ela um ritmo mais devagarinho, tá? É como eu falei, eu limpei os aparelhos aqui, então eu tô... Acesa é um convite pra girar, noite perfumada com magia no ar. Tambores rufando anunciam a chegada de caravanas que cruzaram a estrada. Ciganos em festa e com brilho no olhar convidam o seu povo para bailar. Gira cigana, baila cigana, teu povo quer te ver girar. Gira cigana, baila cigana, teu povo quer te ver girar. A fogueira acesa é um convite pra girar, noite perfumada com magia no ar. Tambores rufando anunciam a chegada de caravanas que cruzaram a estrada. Ciganos em festa e com brilho no olhar convidam o seu povo para bailar. Gira cigana,
então foi a primeira canção cigana que eu escrevi. Essa eu me atrevo a dizer que eu escrevi um pouquinho mais que outras tantas depois que eu acabei recebendo, que realmente tinha essa vontade de compor não de compor, mas ter uma canção cigana que a gente pudesse dançar com ela mesmo. E eu lembro que a primeira vez que eu cantei ela foi numa iniciação, né? Foi num ritual, foi lá no Morro da Borússia ainda. E eu lembro que o assoalho era de madeira e as pessoas dançavam e batiam o calcanhar assim no ritmo. Bafo, para mim, né? Eu achei muito legal. Que era a primeira vez que eu cantava ela, foi num ritual bem bacana, bem propício. E acho que era uma das primeiras que a gente tocava na festa cigana com violão e instrumentos, que normalmente era o CD, aquele maravilhoso da novela. E eu acho que foi nessa mesma iniciação. Mexe ali para mim, por favor. Acho que foi nessa mesma iniciação que veio a inspiração para a próxima música que eu vou cantar. Você quer complementar com alguma coisa? A próxima canção que eu vou cantar, que eu vou apresentar, ela acho que foi a primeira canção que eu recebi inspirado no trabalho de outra pessoa, assim, no movimento, no que a pessoa estava mediunizando naquele momento. Depois eu acabei recebendo... Depois eu acabei recebendo mais aquela da Cigana Sarita, que foi mais ou menos parecido assim, vamos dizer que foi por encomenda. A Cigana Sarita acabou se apresentando e acabei tendo mais conhecimento sobre ela em relação, através da canção dela. Mas essa aqui foi a primeira canção. Foi nesse mesmo fim de semana que eu apresentei essa canção cigana. Acho que foi. Talvez eu esteja misturando, mas se não foi próximo, assim. Mas foi no mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. Isso eu tenho certeza, foi no mesmo lugar. E a canção é a Ventania. E eu nunca tinha visto ainda o Ventania trabalhando daquela maneira, né? Eu já tinha estudado sobre ele, já tinha visto pessoas trabalhando com Ventania, mas de uma forma diferente. E eu toco tambor e canto os pontos, mas eu gosto de olhar também, eu gosto de interagir, já que eu não consigo estar lá girando, e eu gosto de estar tocando, é o que eu gosto de fazer, tocar tambor e cantar. Então a maneira que, vamos dizer assim, que eu me satisfaço é admirando a maneira que as pessoas identificando também. Eu olho e fico, eu acho que é tal entidade, eu acho que é tal energia. Algumas vezes eu vou lá e confirmo com a pessoa, vem cá, era tal energia, né? Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. E essa foi a primeira vez que eu via o Caboclo Ventania dessa maneira, com a forma de ancorar a energia no aparelho dele dessa maneira. E eu achei muito, muito, muito bonito mesmo. Tá, passou a iniciação. E aí eu estou indo trabalhar. Eu trabalhava, como eu falei, eu trabalhava no carro forte. Aí eu estava passando lá pela freeway em direção passando perto de onde tinha sido a iniciação. Aí eu olhei para o morro, assim, lembrei, foi legal. Aí comecei a fazer uma revisão de como tinha sido todo o trabalho. E aí lembrei, aquela parte do Ventania foi bacana também. E aí comecei a receber a letra, né? A Ventania que vem, Ventania que vem. E aí, mesma coisa, cheguei em casa, aí veio a letra também toda. Não me lembro se veio toda a letra ali já. Eu estava dirigindo e aí fica um pouco difícil de lembrar de tudo. Mas também foi outra que eu cheguei em casa, peguei o violão, coloquei as notas ali. Eu nem não sou tão habilidoso em, por exemplo, ouvir uma música e já tirar no violão. Não tenho essa facilidade. Eu tiro, mas não é. Quando eu recebo uma canção é muito mais fácil. Parece que eu já sabia ela antes. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente muitas coisas que a gente faz, inclusive durante o dia, quem está numa caminhada espiritual ou não, eu acredito que durante o nosso sono, muitas vezes em desdobramento, né, nossos amparadores, nossos mentores nos retiram do corpo, nos passam alguma instrução que a gente nem lembra, a gente não lembra. Tá, voltamos para o corpo, seguimos nossa vida, aí, um dia depois, um ano, um mês, sei lá quando depois,
A gente, tive uma ideia maravilhosa, que gênio que eu sou, que baita sacada. Muitas e muitas e muitas vezes, se não quase todas as vezes, foi isso que aconteceu. Nossos amparadores nos prepararam um tempo antes e no momento certo aquela ideia, aquela grande ideia, aquela inspiração vem à tona. Assim eu acredito que são as canções também que eu recebo. Quando eu estou, às vezes, pensando, nem pensando na situação de uma canção, ou de uma entidade, de um orixá, e eu percebo, eu ouço dentro da minha mente a melodia, a letra, as notas, tudo. Eu acredito que é isso. É bem provável que eu tenha sido levado para algum lugar e tenha participado de uma roda de violão, uma roda de tambor. É assim que eu acredito. Então essa foi a primeira canção que eu recebi. No qual eu tinha, assim, vamos dizer assim, putz, agora fugiu a palavra, mas uma pessoa de referência, tinha uma referência aqui, né? Eu sei que tal pessoa, né, trabalha com essa entidade, eu vi ela trabalhar, porque, por exemplo, a Cigana do Mar, eu não tinha visto ninguém com ela ainda. Depois que eu podia ser que até já tivesse. Eu não tinha percebido ainda. Depois que eu comecei que eu compus, recebi a Cigana do Mar e comecei a tocar ela, que eu comecei a identificar as pessoas. Não quer dizer que ela já não tivesse. Já esse aqui foi diferente. Eu vi a pessoa e aí isso me inspirou. Essa então é a Ventania. Tá aí o Rodrigo? Tá, o Rodrigo aqui. Vou cantar uma versão mais devagarinho, tá? É ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem com a sua falange do bem e a força do tufão. Gira na força do ar, poeira faz levantar, não fica nada no chão. É ventania que vem com a sua falange do bem e a força do tufão. Gira na força do ar, poeira faz levantar, não fica nada no chão. É ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem com a sua falange do bem e a força do tufão. Gira na força do ar, poeira faz levantar, não fica nada no chão. É ventania que vem com a sua falange do bem e a força do tufão. Gira na força do ar, poeira faz levantar, não fica nada no chão. É ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem, é ventania que vem, é ventania, é ventania, é ventania que vem, é ventania, é ventania, é ventania que vem. Cantei uma versão mais calma, tentei ficar calmo com ela, que ela é mais agitada. Que as outras foram mais calmas, então eu resolvi mudar um pouquinho essa. Eu estou ensaiando, estava ensaiando antes ali uma outra versão para essa aqui, com mais efeitos, mas fica para um próximo encontro. Quer ler os recados finais e se despedir? Sim. Faltou que o Rodrigo já tinha falado, né? Boa noite. Vanderlei AP, boa noite. Aí o Rodrigo botou as carinhas ali de coraçãozinho, que ele sabia que era ele. Então, boa noite a todos. Gratidão por cada coração que é presente, cada energia aqui emanada e compartilhada. E tenhamos um excelente resto de semana, com muitas bênçãos. Beijo. Boa noite. Então tá, agradeço a todos. Na descrição desse vídeo tem todos
minhas redes sociais ali. Tem o Spotify, tem o YouTube, tem também o Spotify o meu pessoal, Jackson De Carpes, e tem o Spotify também o podcast, né, que está no Spotify, da Canção Nascente. Né, se gostou, compartilha, né, tem tanto conteúdo ruim, não vou dizer ruim, tem todo conteúdo superficial e às vezes até que nos deixa para baixo, nos deixa triste, nos deixa... as notícias realmente tão complicadas, tanta coisa ruim acontecendo, que sempre aconteceu, não adianta, que agora a gente tem mais acesso à informação. E a vida é feita de escolhas, né? Nossas escolhas definem nosso estado de humor, nossa saúde e tantas outras coisas. Então, eu quis trazer um pouco da história das minhas canções. Talvez eu faça isso de novo outras vezes, com outras canções. E vamos lembrar do ensinamento de Obá. Se não quiser pensar no ensinamento de Obá, vamos pensar no ensinamento dos instrutores lá de rafting, que quando o barco vira, não adianta nadar. É posição de corredeira. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Só mais 2 recadinhos. O Rodrigo gosta tanto que ele botou 2 vezes aqui gratidão. A Andréia, agradecida a vocês. Gratidão também. Então tá. Então, quem curtiu, compartilha aí. Se inscreve no meu YouTube, no Facebook. Me segue no Spotify lá, Jackson De Carpes. E o Spotify também, Canção Nascente. Esse podcast que eu estou gravando aqui, depois eu dou uma tratada no áudio e disponibilizo lá. Eu estou ouvindo, tá bem bom o áudio. Então tá, uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.